Olá, bem-vindos ao Minuto Notícia, e eu começo falando sobre aquele vendaval e aquele temporal que atingiu a cidade de Marília no final da tarde e noite de quinta-feira. Muitas casas ficaram destelhadas, muitas árvores caíram, provocando estragos na fiação elétrica. Segundo a CPFL, mais de 38 mil casas ficaram sem o abastecimento de energia elétrica. Segundo a nota, hoje pela manhã, sexta-feira, muitas casas ainda estão sem o abastecimento de energia. Cerca de 4.500 famílias estão esperando a luz ser normalizada. E essa falta de luz acabou acarretando na falta de água. Isso porque as bombas que fazem a captação estão paradas desde a madrugada. Então a Prefeitura e o DAI pedem que as pessoas economizem água, porque vai faltar nas próximas horas e pode ser que no final de semana essa água também não chegue às casas marilienses. E o que aconteceu, infelizmente, é que o Corpo de Bombeiros não conseguiu atender toda a demanda. Foram mais de 40 ocorrências e eles trabalharam desde as 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. Hoje a equipe trocou e às 7 horas da manhã outra equipe já estava na rua e eles vão fazer esse rescaldo aí durante toda a sexta-feira. Então, quem tem alguma situação, quem teve algum problema com árvore, tem que aguardar um pouquinho, porque o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil rodou a cidade de Marília durante toda a noite e madrugada. E infelizmente, durante a madrugada, o registro de mais uma imprudência de trânsito que acabou com a morte de um motociclista. Esse motociclista foi morto por um motorista que estava embriagado. Esse acidente foi na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, num trecho que liga Garça a Galha. Segundo as informações, esse motoqueiro estava voltando para casa após um dia de trabalho e quando ele já chegava na cidade de Galha, foi atingido por um motorista que perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária. O motociclista, ele ainda tentou frear, ele ainda tentou evitar o acidente, mas infelizmente ele foi atingido, arremessado e não resistiu aos gravíssimos ferimentos que ele sofreu. O Antônio, motorista do carro, ele confessou que passou o dia bebendo em um pesqueiro lá na cidade de Fernão. Ele foi preso em flagrante, sem direito à audiência de custódia e sem direito à fiança e foi encaminhado à penitenciária de Marília. Fica aí a nossa atenção para que as pessoas evitem beber e dirigir, porque eles tiraram a vida de um pai de família, de um trabalhador. E em Marília, durante a noite, o registro de um furto, em que o cozinheiro ele foi furtado enquanto ele dormia no sofá. Olha que absurdo. Ele chegou em casa por volta das 4 horas da manhã, depois de uma noite de trabalho, e estava tão cansado que ele deitou no sofá mesmo. O criminoso aproveitou desse descuido, desse cansaço, invadiu a casa dele e revirou em tudo. Ele só percebeu às 2 horas da tarde quando ele acordou. Ele viu que a janela estava aberta, estranhou e foi ver o que aconteceu no quarto. Tudo revirado e uma bolsa em que ele carregava os documentos e ele tinha R$ 1.600 foi levado pelo criminoso. A Polícia Civil vai investigar esse triste caso aqui na nossa cidade. E o último caso registrado aqui em Marília foi o roubo a um aposentado de 61 anos. Esse senhor, ele estava pela estrada rural que liga a cidade ao distrito de Rosália. Em determinado momento ele freou porque ali a situação é um pouco mais complicada da rodovia, da estrada. Os bandidos aproveitaram desse momento aí que ele reduziu a velocidade, abordaram o carro e um deles estavam armados e obrigou que o aposentado entregasse R$ 500 que ele tinha na carteira e mais um aparelho celular, fugindo em seguida. A polícia ela chegou a ser acionada, fez buscas ali, mas os homens conseguiram fugir. Um absurdo, né? Bom, e a gente segue falando também daquele caso da adolescente de 15 anos que foi encontrada morta. A Polícia Civil ela descarta a hipótese de homicídio. Eles trabalham agora, infelizmente, com a overdose. Essa adolescente ela já tem um quadro um pouco mais complicado, segundo a Polícia Civil. Ela já havia fugido de casa cerca de 3 vezes, é usuária de drogas, já passou por internações, mas infelizmente aí o relato então que essa adolescente de 15 anos morreu por overdose. Infelizmente a droga é o que desfaz muitos lares brasileiros. E a gente fica por aqui, amanhã eu volto com mais notícias aqui de Marília, da nossa região e do nosso país.